Gravando, presidente. Bom dia a todos. Meu nome é Marco Teixeira. Estamos iniciando a sessão do dia 29 de maio de 2025 da 5ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas da Secretaria da Fazenda. Quero cumprimentar meus colegas, doutora Sulamita, doutor Ramon, doutor Luiz. Também cumprimento o representante fiscal, cumprimento os patronos presentes e cumprimento também o Oswaldo, que hoje está nos auxiliando. Então, vamos começar pelo primeiro processo, que tem pedido de sustentação oral, que é o 4027717, Carrefour Comércio e Indústria Limitada. A relatora é a doutora Sulamita, e aqui temos, deixa eu ver aqui a lista de patronos, são dois. Tem o doutor Marcelo e também o doutor Pedro. Bom dia. Bom dia, doutor Marco, tudo bem? Tudo bem. Na verdade, serei só eu, o Pedro. O Marcelo Tá. se inscreveu inicialmente, mas ele teve um outro compromisso, eu estou substituindo ele. Ótimo. Então, o senhor dispensa a leitura do relatório? Dispenso, excelência. Obrigado. Eu passo, então, a palavra para a relatora, a doutora Sulamita. Obrigada, presidente. Na verdade, eu acho que não será nem necessária sustentação oral, porque o que aconteceu aqui foi que nós convertemos o julgamento em diligência para juntada, enfim, de documentos, para cumprir uma decisão já determinada pela 6ª Câmara Julgadora no passado. E o julgamento ele foi remetido para outro agente fiscal, enfim, por um equívoco, e retornou os autos sem cumprimento. Então, na verdade, eu estou convertendo novamente em diligência para o agente fiscal autuante para cumprir já o quanto determinado, inclusive a própria representação fiscal também já deu parecer nesse sentido. Eu vou só ler rapidamente o voto, só para ver se não passa nada, se tem alguma observação. Tá. Pode ser dessa forma? Pode ser, sim. Eu acho que o doutor também não tem nenhuma objeção que se faça desse jeito, correto? Nenhuma, doutor Marco. É exatamente isso, doutora Sulamita, o que está acontecendo no processo, que está sendo passado de um fiscal para o outro e não está sendo cumprida a diligência. Bom, conforme aludido no relatório acima, a decisão deste egrégio tribunal, proferida pela 6ª Câmara Julgadora, converteu o julgamento do recurso em diligência para que o ilustre agente fiscal autuante indicasse as notas fiscais excluídas na diligência de 15/5/2022, o que não foi atendido até então. Diante do não cumprimento da diligência determinada pelo ilustre juiz relator João Carlos Silag, concluo novamente ser recomendável a suspensão do julgamento, a fim de que seja realizada a diligência anteriormente determinada, conforme previsto na decisão referida, transcrita a seguir, com o objetivo de afastar eventual alegação cerceamento de direito de defesa. E é que eu transcrevi. Ocorre que, conforme relatado acima, as folhas 4.287, consta a declaração informando que o agente fiscal de rendas, Júlio César Gomes Lucero, IF número tal, encontra-se prestando serviços na DRT 13 desde 1/6/2024. O AIN foi elaborado pelo agente fiscal de rendas Andrei Prison da Silva, FR tal. Assim, conforme constatado, a diligência permanece pendente de cumprimento, não estando o processo apto para julgamento. Com efeito, considerando, mais uma vez, o não atendimento da diligência proposta por este egrégio tribunal em virtude de equívoco na remessa dos autos e da informação inconclusiva de que o FR Júlio César Gomes Lucero encontra-se prestando serviço na IDRT 13, desde 1/6/2024, e que o AIN foi elaborado pela FR Andrei Prison da Silva, converto o julgamento de diligência para que se cumpra a decisão proferida pela 6ª Câmara de Julgamento deste egrégio tribunal, a fim de se evitar cerceamento do direito de defesa do contribuinte. Em consonância com a mencionada decisão, o ilustre fiscal autuante deverá elaborar planilha relacionando as notas fiscais excluídas do AIN relativamente ao item 2, por subitem do DDF, as quais resultaram nas alterações promovidas, conforme demonstrativos de folhas 4.227 a 4.228, apresentando ainda as explicações dos esclarecimentos que entender necessários.
Com o retorno da diligência, manifestem-se sucessivamente a recorrente e a representação fiscal. Após, retornem os autos para julgamento. Como voto, presidente, só ia solicitar para fazer algumas correçõezinhas aqui no voto, por gentileza. A edição. A edição está habilitada e o processo está em discussão. Presidente, bom dia a todos. Vou acompanhar o doutor Sulamito. Registrado, presidente. Ok, então, não havendo mais manifestações, estou encerrando os debates. Verificação de quórum. Votação iniciada. Votação encerrada. Então, no processo 4027717, Carrefour Comércio e Indústria Limitada, processo foi convertido em diligência nos termos da relatora, votação unânime. Doutor Pedro, então eu agradeço aqui a sua presença. Se quiser permanecer na sessão, fique à vontade, e também, se quiser se retirar, fique à vontade. Agradeço, doutor Marco, agradeço, doutora Sulamita. Vou me retirar e desejo um bom resto de dia para vocês. Tchau, tchau. Então, vamos para o próximo processo aqui, é o 4145029 Ambev. O relator é o doutor Ramon, e aqui também temos para... tem dois, né? Tem o doutor Ricardo, e deixe-me ver... Não, desculpe, só tem o doutor Ricardo. Doutor Ricardo, bom dia. Bom dia, senhor presidente. O senhor dispensa o relatório? Dispense, sim, presidente. Tá, então, inclusive, deixe-me ver aqui o que consta. Tá, então, tudo bem. Eu passo a palavra ao relator, doutor Ramon. Obrigado, presidente. Bom dia, doutor Ricardo. Presidente, colegas, trata-se de um auto de infração com um único item de acusação referente ao crédito devido de CMS na remessa de mercadorias de indústria da Zona Franca de Manaus para o contribuinte autuado no estado de São Paulo com acusação de sobrevalorização de preços. Essa é a acusação, presidente. Ok, então eu passo a palavra ao patrono. O senhor tem 15 minutos. Obrigado, senhor presidente. Só para ser absolutamente fiel à Câmara, nesse processo houve já um início de julgamento constitucional realizado por um colega aqui do escritório. Mas seria ótimo, talvez, dado o tempo decorrido, ter a oportunidade de repassar para os senhores o ocorrido. Eu acho que o senhor pode fazer sustentação, pelo menos aqui não consta, tá? Aqui, eu acho que talvez tenha sido em outro mandato, né, com outra Câmara. Então, presidente, o doutor Ricardo tem razão. O colega dele fez a sustentação oral, foi uma oportunidade em que eu trouxe o processo a julgamento para tirar algumas dúvidas. Mas é um caso complexo e se o senhor não se incomodar, e eu acho que é importante permitir que o doutor Ricardo refaça. Tudo bem. Eu realmente, aqui, como também aqui não está constando que foi feita a sustentação, eu acho que vamos permitir. Tá ótimo, agradeço aí a atenção dos senhores. Presidente, nós estamos falando aqui de uma acusação, e acho que é importante contextualizar a questão. A Ambev é uma indústria, evidentemente, muito conhecida, de industrializa e revende refrigerantes, e aí um ponto importante que eu queria colocar para os senhores, ela faz isso tanto com relação a produtos de marca própria dela, como também com relação a produtos da marca Pepsi. Tá? E tem havido e originou-se na esfera federal, perante o CARF, alguns julgamentos onde a fiscalização fez a acusação de que os preços pagos pela Ambev para a aquisição dos concentrados
estariam sobrevalorizados, e ela pagaria um preço maior, em razão disso tomaria um crédito maior. Na esfera federal, no CARF, essa acusação estava diretamente ligada à questão de classificação fiscal para efeitos de IPI do concentrado adquirido, o que para efeitos de ICMS é absolutamente relevante. Tá? E a discussão lá se fundava muito em saber se a classificação fiscal adotada estaria correta ou se a classificação fiscal correta seria uma outra com alíquota zero. Mas nesses casos todos em que o CARF vem entendendo que a classificação fiscal levaria a uma alíquota zero de IPI, em todos os casos que houve essa acusação de sobrepreço, que foi o que acabou motivando essa fiscalização agora na esfera estadual, esta acusação de sobrepreço na esfera federal foi cancelada e nós trouxemos aos altos acordos no CARF, todos unânimes cancelando a acusação, justamente porque a fiscalização não fez a prova do que seria preço de mercado. Por que isso é importante para o caso concreto? No caso concreto, nós estamos falando, no caso que nós vamos julgar hoje, apenas de aquisições feitas pela Ambev da sua controlada Arosuco. Nos casos onde houve acusação com relação às compras feitas da Pepsi, que é uma situação distinta, que não é o que nós estamos julgando aqui no caso, o que fez a fiscalização estadual? Ela entendeu que havia sobrepreço e pretendeu fazer um arbitramento do que seria o excesso de preço para glosar esse excesso de crédito. Não foi isso que ela fez no caso da Arosuco, isso é bastante relevante. No caso da Arosuco, a acusação fiscal foi a seguinte: no momento em que a Arosuco é uma controlada da Ambev, praticamente a 100%, tá? E indiretamente o controle é de 100%, diz a fiscalização que a Arosuco deveria ser tratado que ela seria, na realidade, uma filial. E sendo, na realidade, uma filial, a base de cálculo para crédito deveria ser o valor do custo de produção. Então, não houve, isso é fundamental aqui no caso, neste auto-inflação não há arbitramento. A acusação de excesso de crédito é simplesmente o argumento de que, como se trata de transferência entre filiais de uma mesma empresa, deveria ser adotado como base de cálculo o valor do custo de adquisição. Então, essa foi a discussão. A decisão, houve uma primeira decisão anterior de primeira instância administrativa e disse claramente que não houve desconsideração da personalidade jurídica da Arosuco, reconheceu a existência autônoma da Arosuco, mas disse que isso era irrelevante, que de todo modo deveria ser adotado como base de cálculo para o crédito o valor da transferência. O processo subiu a julgamento e aí foi distribuído na ocasião, salvo engano, para a quarta Câmara, só para confirmar aqui, quarta Câmara. A quarta Câmara anulou a decisão de primeira instância, dizendo, olha, essa premissa de que é irrelevante saber se é matriz e filial ou controlada e controladora seria irrelevante, isso contraria a jurisprudência pacífica dos tribunais superiores, determinou uma nova decisão, e a nova decisão de primeira instância mantém o lançamento, mas ela novamente reafirma que não está desconsiderando a personalidade jurídica, não há incidente de consideração, não se desconsidera a personalidade jurídica da empresa, e tenta, de alguma forma, contornar a questão para dizer que, de fato, deveria ser considerado o valor da transferência, dada a relação de controle e que eu tenho praticamente 100% ou 100% indiretamente da empresa. Tá? Não há nenhum elemento concreto de acusação que diz a fiscalização para justificar isso. Você tem diretores em comum e você tem, na verdade, esse controle em total. E aí o que nós demonstramos no recurso é que, primeiro, em termos de legislação e jurisprudência, é muito clara a distinção entre controlador e controlado, matriz e filial, evidentemente são instituições distintas. Você tem hoje na legislação societária a previsão expressa, inclusive, de você ter uma sociedade unipessoal, o que não transforma ela em filial, evidentemente, da outra. Você tem previsão expressa na legislação societária de subsidiária integral, então eu posso ter perfeitamente duas pessoas jurídicas dessa forma. Mostramos que é absolutamente usual em grupos econômicos você ter diretores comuns em várias empresas e trouxemos material de referência obtido informações públicas da CVM, grupos como Bradesco, Itaú, CSN, CPFL e várias outras, todas as grandes empresas, é muito comum você ter diretores em comum entre mais de uma empresa. De fato, não há aqui nenhum elemento concreto para descaracterizar. O único elemento que a fiscalização você pega, o e-mail de atendimento à fiscalização da Ambev e da Arosuco é o mesmo. O que é absolutamente normal nessas grandes corporações, justamente para se ter certeza, você centraliza os controles para ter certeza que as intimações sendo devidamente atendidas a tempo e ordem. Mas, concretamente, nós trouxemos, inclusive, várias soluções de consulta, eu não vou repetir, o memorial está juntado aos autos, o relator certamente vai tratar disso, mas várias soluções de consultas do fisco estadual reforçando essa distinção. Bastaria os senhores imaginarem a situação inversa de uma empresa estabelecida em São Paulo que vendesse para uma controlada dela, sediada fora de São Paulo. É muito comum a gente ter a situação de indústria e empresa de comercialização distintas, né? As grandes empresas de cosméticos sempre faz isso, você pega a Natura, você pega várias, Avon, todas as empresas fazem dessa forma. Imagina uma indústria sediada em São Paulo que vendesse para uma controlada sua fora de São Paulo,
tributasse pelo ICMS, imagina se esse contribuinte tivesse a dizer, não, eu não vou tributar pelo valor da operação, vou tributar pelo valor do custo, porque isso é uma mera transferência. É um absurdo, foi exatamente nesse sentido as soluções de consulta todas do Estado de São Paulo foram trazidas. Então, eu não vou me estender de algo que me parece óbvio. Acho que o grande ponto aqui é a discussão da sobrevaloração é uma discussão mais complexa, eu vou tratar rapidinho dela só para tranquilizar os senhores quanto ao que acontece no caso, mas claramente no caso não foi isso que fez a fiscalização. Ela não fez um arbitramento de qual seria o valor correto ou o fundamento de que há excesso de preço. Ela diz com todas as letras, e essa é a base legal do lançamento. Estamos aqui diante de transferência entre estabelecimentos de mesmo titular, entendo como o mesmo titular não apenas matriz e filial, mas o controle grupo econômico, então ela diz com todas as letras que entre empresas de um mesmo grupo econômico, a transferência entre elas não deveria ser tratada como compra e venda, e sim como transferência entre o mesmo titular, e por isso deveria ser observado como base de cálculo para o crédito o valor do custo de produção e não o valor da operação de venda efetivamente. Esta é a acusação fiscal, daí a sua manifesta improcedência. Agora, de todo modo, com relação à suposta alegação de sobrepreço, como disse, em todos os acordos no CARF que trataram da matéria e que foram invocados como fundamento para se dar início à fiscalização no caso, a acusação foi cancelada na esfera administrativa do CARF, porque não se demonstrou qual seria o preço de mercado. E o que nós fizemos no caso concreto, por excesso de zelo, embora esse ônus fosse da fiscalização que não o fez, nós trouxemos de empréstimo a legislação de preço de transferência na esfera federal. Evidentemente, eu sei que nós estamos falando de legislação federal na hipótese de importação de produtos. Não estou pretendendo aplicá-la para cá, mas estou dizendo que, mesmo que eu fosse usar algum critério para efeito de arbitramento, o que a legislação de preço de transferência faz é tentar apurar qual seria o preço máximo que eu aceitaria como dedutível para efeito de imposto de renda quando eu faço aquisição de uma empresa ligada ao exterior, justamente para evitar manipulação de preço. E nós trouxemos um laudo da Deloitte que mostra que, mesmo que eu fosse aplicar com base na legislação do preço de transferência, aqui no Brasil, eu teria exatamente a prova de que esses preços pagos pela Ambev e Aerosulco atendem aquelas observações, aquelas regras de legislação de preço de transferência. Então, presidente e senhor relator, na essência é esse o caso concreto. Existe aqui alguns argumentos subsidiários, matéria conhecida, de decadência, excesso de juros, tem uma questão do termo inicial dos juros, especificamente, mas eu acho que é o suficiente para a compreensão do caso e eu fico à disposição para qualquer esclarecimento de fato. Obrigado. Agradeço a sustentação oral pela objetividade e passo a palavra ao relator. Obrigado, presidente. Eu vou registrar o voto. Fiquem, por favor, se já está disponível para vocês. Só um minutinho aqui. Já está disponível para mim. Perfeito, presidente. Eu vou passar a leitura, então, do caso. Agradeço ao doutor Ricardo pela objetividade. De fato, boa parte das questões debatidas no processo se referem exatamente a essa questão que o doutor Ricardo trouxe. Me causa frustração, porque o doutor Ricardo não abordou a questão da decadência. Foi o que me emperrou de fazer o julgamento na última sessão, foi justamente melhor analisar a questão da decadência. Mas, enfim, vou fazer a leitura do voto e vou tratar de todos os assuntos que o doutor Ricardo trouxe aqui. Então, no item 8 do julgado, recurso de ofício. Considerando que o objeto do recurso de ofício já foi pacificado pelo egresso TIT por meio da súmula 10, revisada em 2022, cuja observância é obrigatória no âmbito do tribunal por força do artigo 52, conheço o recurso de ofício e nego-lhe provimento. Recurso ordinário. Em preliminar, pois prejudicial ao mérito, o recorrente argumenta que para os fatos geradores ocorridos até 11 de 2016, efetuou recolhimentos a título de CMS, que tendo sido notificado do lançamento apenas em 6 de 12 de 21, o fisco decaiu do direito de se exigir eventuais diferenças sobre os valores então recolhidos, considerando que deixou fluir em autos o prazo quinquenal previsto no parágrafo 4º do artigo 150 do CTN. Invoca o precedente do Superior Tribunal de Justiça no agravo regimental, nos embargos de recurso especial 11.99.262 de Minas Gerais para corroborar sua tese. A matéria da decadência em acusações de crédito devido já foi apreciada e pacificada pela Câmara Superior do Egrégio TIT com súmula número 9 de 2017 nos seguintes termos. Nas autuações originadas na escrituração de créditos indevidos, o ICMS aplica-se a regra decadencial do artigo 1731. Nos termos do artigo 52 da 13457, a súmula terá caráter vinculante a partir de sua publicação no âmbito dos órgãos de julgamento das delegacias tributárias de julgamento e Tribunal de Impostos e Taxas. Considerando o dispositivo do artigo 45, os argumentos presentes no recurso referentes à decadência contrariam o entendimento da súmula 9, prejudicando o conhecimento do recurso neste ponto. A aplicação da súmula 9 é pacificada e, de rigor, se pode observar a decisão do recurso especial 4015.153, com julgamento da Câmara Superior em 6 de 2 de 2018. E aí trago a redação desse recurso especial.
Todavia, para uma correta e exauriente prestação jurisdicional, em obediência ao artigo 489, parágrafo 1º, 5 do CPC, faço análise da alegada decadência em face do precedente da STJ invocado pelo recorrente. Transcrevo o referido acordo da lavra do ministro relator Benedito Gonçalves. Vou fazer a leitura das partes grifadas. Pagamento a menor em decorrência de suposto creditamento indevido. Aplicação do artigo 150, parágrafo 4º CTN. Matéria pacificada em sede de recurso especial representativo de controvérsia. RESP 973-733 Santa Catarina. O artigo 1731 do CTN aplica aos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação, ou, quando a despeito da previsão legal, não há o pagamento, salvo nos casos de dolo, fraude ou simulação. A dedução aqui considerada, creditamento indevido, nada mais é do que um crédito utilizado pelo contribuinte, decorrente da escrituração do tributo apurado em determinado período, princípio da não cumulatividade, que veio a ser recusada, glosada pela administração. Se esse crédito abarcasse todo o débito tributário, ao ponto de dispensar qualquer pagamento, aí sim estar-se-ia como visto diante de uma situação excludente da aplicação do 150, parágrafo 4º. Na espécie, o acordo que julgou o recurso especial foi claro ao consignar que houve pagamento a menor de débito tributário em decorrência do creditamento indevido. Dessa forma, deve-se observar o disposto no artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Antes de verticalizar na análise da respeitável decisão, entendo necessário estabelecer algumas premissas sobre a aplicação dos precedentes, notadamente os judiciais, no âmbito contencioso administrativo. E aqui, presidente, é uma tese que eu já venho defendendo há algum tempo na Câmara, eu vou poupá-los da leitura, mas basicamente eu reconheço que para haver aplicação de precedente judicial no âmbito administrativo, deveria ser daqueles precedentes qualificados, ou seja, aqueles previstos na própria Constituição Federal como vinculantes ao processo administrativo tributário, bem como o fato da impossibilidade do artigo 15 do CPC forçar a aplicação desses precedentes qualificados do 927 do CPC, na medida em que está se tratando de crédito tributário e demandaria a lei complementar, confirmando minha tese pela edição ou pela discussão da lei complementar agora 108, né, do PLP 108, que trata de lei complementar sobre o processo administrativo tributário, que inclusive está dando aplicação obrigatória aos precedentes judiciais, mas com uma vontade própria da lei. Então, eu não estou aplicando o precedente nessa questão, né? Eu considero não aplicável, na verdade, o precedente nessa questão. É uma leitura bastante longa aqui dos meus argumentos, então vou poupá-los da leitura. Faço aqui uma digressão doutrinária, enfim. Vou passar, então, ao item 58 da decisão. Indo ao caso concreto, o contribuinte invoca como precedente a justificar sua tese o agravo regimental nos embargos declaratórios do RESP 199-262 Minas Gerais. Tal precedente não se enquadra nas hipóteses de precedentes qualificados do 927 CPC, sequer aptos a vincularem os órgãos do Poder Judiciário, ainda que causem constrangimento moral aos magistrados e embargadores para que acompanhem o entendimento da Corte de Vértice em matéria federal. Todavia, indo mais a fundo, o referido agravo, julgado em 2011, remete ao recurso especial 973-733, este sim, objeto do tema repetitivo 163, julgado pelo TJ em 2009. A tese firmada nesse respectivo é a seguinte: tese firmada. O prazo decadencial quinquenal para o fisco constituir o crédito tributário conta-se do primeiro dia de exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito. A tese encampada pelo recurso do contribuinte autuado é a combinação da tese do tema 163 a contrário senso, com a hipótese mais específica ao caso do crédito ICMS, nos embargos tais, nos agravos tais, ao passo que o contribuinte afirma ter recolhido ICMS no período de janeiro a novembro de 2016. Pois bem, com a finalidade de construir uma correta interpretação para o caso, vou aos precedentes que culminaram com a decisão do ERESP e tal. No relatório daquele precedente, vejo que a acusação, de acordo com a argumentação da parte contribuinte, é de que não houve recolhimento de tributo com relação a determinado período de apuração, com relação ao qual será apurado se houve pagamento ou se esse está menor. Ora, aí trago a transcrição aqui do relatório. Indo ao regulamento do ICMS de Minas Gerais, encontro as seguintes acusações sobre o creditamento do ICMS. E aí trago aqui as acusações, são basicamente 4, né? Vejo que os incisos 4, 5 e 11 do artigo 179 do regulamento do ICMS tratam da hipótese de utilização de crédito, ou seja, de compensação do crédito eventualmente incorreto com valores a recolher de ICMS. No inciso 23, há a hipótese de apropriação de crédito, a qual, no meu sentir, configura escrituração de crédito, em momento anterior à utilização. Nos primeiros casos, fica evidente a falta de pagamento de ICMS pela utilização de créditos escuros. Já na segunda hipótese, não, pois seria necessário refazer a escrita fiscal do contribuinte para verificar se eventual crédito indevido culminou ou não
pagamento de ICMS em qual data. Não descuido de que tal fato foi abordado na respeitável decisão colacionada quando o ministro relator assim se pronunciou. E aqui o ministro assim diz: a dedução aqui considerada creditamento indevido nada mais é do que um crédito utilizado pelo contribuinte, decorrente da escrituração do tributo apurado em determinado período, princípio da não cumulatividade, que vê ser recusado pela administração. Se esse crédito abarcasse todo o débito, enfim, aquela leitura que já fiz anteriormente. Data máxima havendo entendimento do eminente ministro, há evidente confusão entre os momentos da apropriação do crédito com o registro na escrita do contribuinte. Ressalte-se, sem que isso influa em qualquer falta de pagamento, ao menos até que se refaça a escrita fiscal do contribuinte, com o momento da utilização, que pode acarretar a falta de pagamento parcial ou total, conforme hipóteses aventadas no acordo colacionado. Quanto à necessidade de refazimento da escrita fiscal do contribuinte, o próprio STJ, em agravo e recurso especial número 1821549, São Paulo, relator ministro Gurgel de Faria, já se pronunciou pela sua desnecessidade, ao passo que a utilização do crédito é uma faculdade a ser exercida oportunamente pelo contribuinte. Aí trago aqui a leitura do agravo citado, vou fazer a leitura da parte grifada. Item 2. A utilização do crédito ICMS para fins de compensação do contributo devido é faculdade a ser exercida oportunamente pelo contribuinte no âmbito do lançamento da homologação. 3. Se o contribuinte não utilizar determinado crédito escriturado em certo período de apuração, ainda que possa aproveitá-lo extemporaneamente para períodos posteriores, desde que observado o prazo decadencial, não o poderá mais fazê-lo retroativamente, visto que a existência e a validade desse crédito não foram submetidos oportunamente ao juízo de homologação do fisco. Voltando ao presente caso, verifico que a acusação fiscal versa sobre crédito indevido de ICMS, conforme disposto no artigo 85, inciso 2 da NJ, que fala crédito indevidamente escriturado ou não estornado. Vejo que, no caso, não há cobrança do tributo, pois as datas do DDF de folhas 4 e 5 remetem às datas do creditamento, ou seja, da escrituração e não das datas de eventual utilização. Por conseguinte, verifico no presente caso evidente distinção entre o precedente invocado pelo contribuinte, da lavra do egrégio STJ, e o caso em análise, ao passo que no presente caso não há acusação de falta de pagamento, ou ao menos indício de que os créditos glosados pela fiscalização culminarem em acusação por falta de pagamento de imposto parcial, apto a atrair incidência da regra do artigo 150, parágrafo 4º. Por todo exposto, seja pela aplicação da súmula 9 do TIT, seja pela distinção que verifico no caso, considero que não houve alegada decadência do período de janeiro a novembro de 2016. Vou ao mérito. No mérito, a fiscalização acusa o recorrente de que ao ser araçugo de titularidade da Ambev, deveria ter utilizado base de cálculo do imposto o custo da mercadoria produzida, nos termos do exposto no artigo 13, parágrafo 4º, inciso 2 da Lei Complementar 87. O autor defende-se alegando que a Arosuco jamais poderia ser considerado integrante do patrimônio da Ambev, porque não é apenas autônomo, mas também pertencente a uma empresa com personalidade jurídica própria. Que a relação entre a Ambev e a Arosuco é controlada e controladora. Que a legislação bandeirante considera em diversos dispositivos como da mesma titularidade apenas pessoas jurídicas com único CNPJ base e que a Ambev não é a única sócia da Arosuco. Pois bem, a relação de interdependência consta da legislação do ICMS desde a Lei 4.502 de 64, em verbos. Aí trago aqui o capítulo 5 dessa lei, que trata das firmas interdependentes. O contribuinte não nega interdependência, mas alega que a legislação só obrigaria a utilização da base de cálculo do imposto como custo de mercadoria produzida, nos termos dispostos no artigo 13, parágrafo 4º, inciso 2, para empresas sob o mesmo CNPJ base. Pois bem, desde a década de 60, a preocupação do legislador é de evitar indevida influência nas transações entre interdependentes, coligados e controlados. É a interpretação que faço. No caso, resta comprovado que a Ambev possuía o percentual de participação de 99,99% do seu capital social, referente a período tal. Em relação a 31/12/2018, a participação constitui em 100%, devido a alterações no contrato social, conforme relato circunstancial de folhas 19. A situação aqui debatida já foi objeto de julgamento para esta quinta Câmara, em voto da lavra da eminente juiz, doutora Sulamita Layon, no AI 5035.014.6, que, citando outros precedentes desse egrégio TIT, considerou correta a acusação fiscal e foi acompanhada pela unanimidade desta Câmara. A doutora Sulamita julgou um caso, a distinção para esses casos daquele lá, é que naquele caso foi feito um levantamento fiscal, né? Então ela citou ainda os casos do AIN 447.003 da 10ª Câmara Julgadora, o caso 447.004 da 6ª Câmara Julgadora e posso ter deixado de ter grifado algum outro caso, me recordo que seriam 3, mas enfim. Passando ao item 83, não vou fazer a leitura do julgamento da doutora Sulamita pelo completo.
Ao item 83. A influência significativa, nos termos do CPC 18, item 6, cuja definição, embora para a definição da aplicação do método de equivalência patrimonial, deixa clara a relação entre o autuado e o remetente amazonense. Influência significativa é o poder de participar das decisões sobre políticas financeiras e operacionais de uma investida, mas sem que haja o controle individual ou conjunto dessas políticas. Se o investidor mantém direto ou indiretamente por meio de controladas, por exemplo, 20% ou mais do poder da bota investida, presume-se que ela tem influência significativa. A existência de influência significativa por investidor geralmente é evidenciada por uma ou mais das seguintes formas: representação no conselho de administração, na diretoria, participação nos processos de elaboração de políticas, inclusive em decisões sobre dividendos e outras distribuições, operações materiais entre investidor e investido, intercâmbio de diretores e gerentes, fornecimento de informação técnica essencial. Há ainda o fato de que as atividades desenvolvidas pela emitente destinatária dos documentos são complementares, participando da mesma cadeia produtiva, conforme ressaltado pela decisão recorrida. Por oportuno, trago ao presente voto a doutrina de Fábio Coelho e Marcos Elides Michele de Almeida, citada na decisão recorrida. Faço a leitura das partes grifadas. Com efeito, há um princípio universal que preexiste a existência legal das sociedades coligadas e que, portanto, deve servir como paradigma interpretativo desse regime jurídico. A existência de uma coligação de sociedades não pode servir para burlar normas e obrigações legais, estatutárias ou contratuais que digam respeito a uma das sociedades coligadas, seus sócios e seus administradores. Essa manipulação só será possível em tese quando uma das sociedades ostente o que tecnicamente se denomina influência relevante ou influência significativa, ou seja, quando a participação societária confere ao seu titular poderes suficientes para sua intervenção na vida interna da coligada. Daí que na doutrina a influência significativa surge como elemento fundamental para distinguir as coligadas das sociedades que detêm participação em outras, sem que ostentem o status de coligação. Assim, é uma influência significativa que vai determinar a sujeição das sociedades a um regime jurídico próprio, visando a proteção da própria entidade, de seus acionistas e de terceiros com os quais a sociedade contrata. A situação daqueles autos é exatamente a mesma descrita no presente caso, ou seja, trata-se de operações entre empresas interdependentes nas quais houve superavaliação da base de cálculo, desconstituída com fundamento no artigo 31 da Lei 6.374. Há as mesmas transações de marketing, e mais, conforme demonstrado pela fiscalização, abro aspas, o lucro artificial oferido na sobrevalorização do concentrado pela subsidiária se converte depois em dividendos à companhia consolidadora do grupo, retornando automaticamente à Ambev. Referidos dividendos são pagos, entre aspas, muitas vezes por encontro de contas na contabilidade, por exemplo, compensantes o seu valor com os concentrados adquiridos. Isso se observa nas respostas de 5/1 de 2021, apresentadas pelas filiais de Jundiaí e Jaguariúna, documento 19, informando que para os períodos selecionados por amostragem pela fiscalização, todo o concentrado recebido por ambas em julho de 2018 foi quitado dessa forma, ou seja, sem nenhuma operação financeira efetiva, remetendo aos demonstrativos de folha 16 a 17, aliás, fecho aspas, e remeto aos demonstrativos de folha 16 e 17. Embora o recorrente alegue que se utilizou de base de cálculo prevista no artigo 87 e 96, o valor da operação, mesmo este, mostrou-se artificialmente superavaliado. A única distinção que o presente acusação e aquelas citadas no voto da eminente relatora é a de que, naqueles diante dos elementos de prova disponíveis, a fiscalização lançou mão da técnica do levantamento fiscal para apurar o impacto que os créditos espuros tiveram no faturamento e, consequentemente, na falta do pagamento do CMS, enquanto, neste caso, diante das evidências, a fiscalização glosou diretamente o crédito do CMS, sem lançar mão de qualquer presunção legal prevista no levantamento fiscal. Quanto à alegação de que a fiscalização não demonstrou a sobrevalorização da base de cálculo, transcrevo brevemente os indícios apontados pela auditoria com indicação das folhas das provas, conforme também apontada a decisão recorrida. A. Ausência de correlação entre os custos dos produtos e o valor da venda entre o emitente e o autuado, como margem de lucro discrepante em quem retornara a Ambev por meio de dividendos. Aí abro aspas. Embora o produto possua um custo de 300 em 2016, o valor unitário médio obtido pelas notas fiscais de venda neste mesmo ano e estabelecimentos paulistas da Ambev é de 8.603, ou seja, 28 vezes maior. Como se observa nas colunas grifadas, embora o custo tenha sofrido uma majoração de 300 para 397, equivalente a 32%, o valor unitário cobrado pelo produto decresceu de 8.603 para 7.832. Coluna G. Somando-se os dados dos 4 exercícios, apura-se um custo total equivalente a apenas 5,57% do total das notas fiscais. O custo dos produtos vendidos é ínfimo, sendo que o lucro operacional equivale a 86,2% da receita líquida. Os dividendos distribuídos, por sua vez, alcançam a maior parte do lucro líquido. O lucro artificial oferido na sobrevalorização do concentrado pela subsidiária se converte depois em dividendos à companhia consolidadora do grupo, retornando automaticamente à Ambev. Aliás, sequer seria possível falar em retorno,
pois referidos dividendos são pagos muitas vezes por encontro de contas da contabilidade, como, por exemplo, compensando-se o seu valor com concentrados adquiridos. B. Discrepância entre os valores praticados para as vendas internas e as exportações, com diferença de 145% até 2.063% na relação entre o preço interno e o preço externo, folhas 1413 e 1414. Cálculo de frete sobre valor inferior ao consignado nas notas fiscais, folhas 1414. Nota técnica da Receita Federal relatando a sobrevalorização dos preços dos produtos com o fito de aumentar os ganhos financeiros, desvirtuando o real alcance dos benefícios, folhas 465 e 471. Identificação de contratos para estabelecimento de preços dos produtos concentrados fixados na receita obtida com as vendas dos refrigerantes, ao invés da lógica comercial da proporcionalidade, com os custos de produção, incluindo custo de insumos, despesas com funcionários, custo de maquinários, etc. Ainda neste ponto, o recorrente invoca a decisão do CARF, que afastou a alegação de sobrevalorização dos preços, conforme abaixo. Processo número tal, recurso voluntário. Vou fazer a leitura das partes grifadas. Neste contexto, a operação comercial e a estrutura societária teria de causar ilusão e ter exagerada distinção entre a realidade e a aparência, ou seja, os preços praticados deveriam ser exageradamente diferentes dos preços de mercados e as partes, se estivessem incoluir para aproveitar o crédito de forma indevida e ilegal, como alegou a fiscalização, poderiam ter utilizado algum artifício para esconder, impedir ou retardar a fiscalização. Não é o caso de fraude ou simulação, pois trata-se simplesmente de um aproveitamento de um crédito e o contribuinte entende que tem direito a aproveitar. O simples aproveitamento de crédito, sem devido ou não configura conluio, nem fraude, nem simulação. Ademais, não há nos autos uma prova sequer do intuito doloso e do conluio dos contribuintes, o que por si só é suficiente para cancelar a multa de ofício qualificado. Fecho aspas. Quanto a este julgado, a decisão recorrida já demonstrou a distinção para a acusação fiscal estadual, que não qualifica multa por dolo, fraude ou simulação. Ademais, o parâmetro de comparação de preço não se limitou às exportações, que demonstrou analiticamente que houve uma diferença de 145% até 2.063% na relação entre o preço interno e externo. Houve outros elementos elencados no item 90 do presente voto, além da comparação com critério objetivo e razoável previsto na legislação estadual, qual seja o IVA mediano. Quanto a este, ressalto que, embora tenha aplicação nos casos de crédito acumulado, possui metodologia de cálculo que leva em consideração a análise das guias de informação e apuração de ICMS apresentadas pelos contribuintes que remetem às operações de entrada e saída de mercadorias e serviços, permitindo a Cefaz São Paulo calcular a margem de valor agregado típica de cada setor econômico. Os contribuintes são agrupados conforme sua atividade econômica principal, definida pelo CNAE. Isso permite estabelecer IVAs medianos setoriais, como, por exemplo, para o comércio atacadista de alimentos, indústria têxtil, entre outros. Para o contribuinte, é apurado um IVA individual, e com todos os IVAs individuais de contribuintes do mesmo segmento, a Cefaz ordena os valores de forma crescente, elimina valores anônimos, extremos e extrai a mediana, ou seja, o valor central da distribuição. A mediana é escolhida porque minimiza o impacto de distorções provocadas por declarações erradas, situações atípicas ou fraudes, sendo, portanto, mais robusta que a média aritmética. Ou seja, há um critério objetivo com base no mercado interno para apuração de base de cálculo de CMS nas apurações aqui debatidas, o que, ao que tudo indica, inexiste no processo federal. Nada obstante, data máxima havendo entendimento daquele egrégio Tribunal Federal, ser uma margem de até 2.063%, não é capaz de criar, abro aspas, uma ilusão exagerada, fecho aspas, e de demonstrar, abro aspas, preços praticados são exageradamente diferentes dos preços de mercado e as partes, fecho aspas, me pergunto qual o limite seria admitido para tal fim. Há, portanto, um parâmetro objetivo e razoável do valor de mercado dos produtos transacionados. Por conseguinte, não me convenço do argumento de que a IVA mediana só teria aplicação para o crédito acumulado e não serviria de parâmetro para definir a exorbitância da base de cálculo utilizada, pois, a prevalecer tal entendimento, também não caberia a alegação do cálculo com base em princípios para apuração do RPJ e da CSLL, conforme apontado na peça recursal. Ao contrário, o IVA mediana paulista tem pertinência e relação muito mais íntima com o caso em análise, pois a conclusão do laudo encomendado pelo recorrente definiu, abro aspas, se a Arosuco estivesse sediada no exterior, os valores pagos pelo recorrente seriam, em sua quase totalidade, dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda, justamente porque abaixo dos preços considerados em conformidade àquela legislação com preços de mercados, at arm's length, ou seja, levou em consideração um cenário externo e ainda encontrou desconformidades nos preços praticados, conclusão que construiu da expressão quase totalidade da base de cálculo. Coleciono elementos da manifestação fiscal, os quais me convencem de que o lado elaborado por encomenda do recorrente possui pressupostos que não e premissas. Tem que 104. Possuem pressupostos e premissas. Foi incoerente aqui.
não tão bem relacionadas com as operações aqui debatidas, em confronto com o método utilizado pela fiscalização, que fundamentou seu parâmetro em IVA mediana. Aí trago aqui os elementos da manifestação fiscal que rechaçam a alegação do laudo apresentado. Ou pausas da leitura. Em relação à alegação de que o suposto custo de produção não corresponde à totalidade dos valores compreendidos pelo custo dos produtos vendidos, nos termos do parágrafo 1º do artigo 13 do Decreto 1598/77, incorpora ao presente voto as razões de decidir a decisão recorrida, que não merece reparos. Faço a leitura. Em relação aos termos de apuração do CPV disposto no Decreto-Lei tal, ressalta que somente são considerados no custo do produto os valores diretamente ligados à produção, não incluindo custos indiretos, como exemplifica o defendente. Além disso, a Lei Complementar Federal 87 é mais recente, hierarquicamente superior e ainda mais específica ao caso, por estipular literalmente os custos considerados para a determinação do valor da operação para fim de apuração do CMS. Ademais, o contribuinte não apresentou eventuais divergências de cálculo ao considerar os elementos expostos na Lei Complementar em contraponto ao Decreto-Lei. Ressalta-se o artigo 19 da Lei 13.457, que prevê a tempestividade da apresentação de provas juntamente com a defesa. Por todo exposto, considero correta a acusação fiscal. Corrobora meu entendimento, além dos precedentes citados no acordo desta Igreja Quinta Câmara, no AIN 5035-014, decisão envolvendo o autuado, com a mesma acusação da lavra da Igreja Terceira Câmara Julgadora. Faço a leitura. Terceira Câmara Julgadora, relatora a doutora Fabiana de Souza Araújo Botecher, julgado em 12 de julho de 2023. Ementa: crédito indevido de imposto relativamente a documentos fiscais emitidos pelo estabelecimento da empresa Arosuco, Aromas e Sucos, localizado no estado do Amazonas, na saída de produtos concentrados com destaque do imposto a maior do que o devido em razão de erro na determinação da base de cálculo. Inocorrência da decadência, nas autuações, súmula 9, multa corretamente aplicada, não deve ser afastada dos termos do artigo 28, atualização do valor básico da multa, súmula 13, o fisco comprovou a infração praticada pela autuada e esta não trouxe nos autos provas capazes de infirmar o trabalho fiscal. Acatados apenas pedidos de recálculo relativamente aos juros de mora, súmula 10, recurso ordinário parcialmente provido apenas para a aplicação da súmula 10. Quanto à data inicial, para o início da incidência dos juros, cumpre destacar que o contribuinte não possuía saldo credor nos meses autuados, informação confirmada pelo defendente em suas alegações sobre a decadência, por conseguinte, corretamente aplicado ao artigo 96, inciso 1, alínea C, da Lei 6.334 de 89. Por todo exposto, sopesados os argumentos e provas apresentados pelo contribuinte, em face da acusação e das provas apresentadas pela fiscalização, considerada a legislação de regência, entendo que não assiste razão ao contribuinte, motivo pelo qual nego o provimento do recurso ordinário do contribuinte. Na parte dispositiva, à vista do exposto, conheço do recurso ordinário, nego-lhe o provimento e conheço do recurso de ofício e nego-lhe o provimento, para manter a decisão recorrida que aplicou o entendimento da súmula 10, revisada no AIN 445-0292, de 1/12/2021. Como eu voto, presidente, submeto à Câmara. Parabenizo o voto do ilustre relator, muito bem fundamentado, extenso. Realmente a questão não é simples, né? Realmente esse voto está uma boa aula também. Eu já habilitei, se você quiser, Ramon, fazer algum ajuste, tá? E eu coloco o processo em discussão. Presidente, fato, por favor. Pois não. Desculpa, se me só um esclarecimento de fato breve, é evidente sem qualquer pretensão de alteração do voto do relator, mas apenas em função do voto da doutora Sulamita citada do presidente aqui da turma, e é isso que eu tentei ressaltar bastante no começo da minha apresentação. A grande diferença deste caso para o auto, por exemplo, lavrado contra a própria Ambev com relação às aquisições que ela fez da Pepsi, ou para aqueles casos da Spal, é que em todos os demais casos houve um arbitramento de preço. Entendeu-se que a influência significativa era relevante, poderia ser usada pelo fisco para considerar se havia abuso ou não no preço fixado, e fez um arbitramento. Nos casos da Spal, por exemplo, tomou-se como parâmetro o preço praticado em exportações para terceiros com o preço de mercado. No caso concreto, não é isso que fez a fiscalização. Ela não fez arbitramento nenhum, ela cita como parâmetro, ela usa o preço de exportação para reforçar a sua convicção de que teria havido um excesso de preço no caso concreto, mas ela, com todas as letras, diz: eu entendo que trata-se, no caso, de transferência entre filiais do mesmo estabelecimento, e por essa razão ela considera como base de cálculo do crédito o custo de produção apenas, que é muito, muito inferior ao preço até mesmo das exportações. Porque o exemplo, presidente, que nós estamos falando aqui, quando você está falando, por exemplo, do Guaraná, o grande valor agregado que existe é no segredo da fórmula, né? Então, é natural, quando eu compro perfume, o insumo,
ele é realmente muito caro. A margem de lucro está muito mais com quem detém o segredo industrial da fórmula do que com quem depois faz o envasamento e a distribuição. Por isso o preço é tão mais relevante. Tá? Não vou entrar no mérito da acusação, porque aí é questão de mérito, embora nós tenhamos feito a prova com relação à transferência. Inclusive, doutor Ramon, considerando mesmo pela IVA mediana, quando a empresa de Deloitte ela fala que é a quase totalidade, ela traz os números, ela chega em 99%. E aplicando a IVA mediana de São Paulo, ela chega em 97%, que atenderiam a uma legislação por transferência. Mas acho que o ponto, a essência deste caso não é esta. A essência do caso concreto é, mesmo quem expôs esse entendimento exposto pelo relator, a acusação fiscal não fez isso, ela não arbitrou. Ela disse: vou dar tratamento de aquisição entre transferências entre filiais. E por isso não é uma operação comercial, não considero nem o valor comercial, nem preciso arbitrar, eu considero o custo de produção. E aí me parece que há uma falha manifesta na forma como foi feito o lançamento no caso concreto. Só para isso não implicaria uma revisão de posicionamento da turma, mas são situações totalmente distintas. Né? Mas é isso, presidente, eu agradeço a atenção. Ok, agradeço o esclarecimento, né? E o Obrigado, doutor processo Ricardo. em discussão. Presidente, eu vou esclarecer o doutor Ricardo. Uhum. É importante o que ele está dizendo, porque de fato é uma distinção que foi bastante alegada na recurso ordinário e é o que, inclusive, diferencia ou diferenciaria, né, a metodologia de lançamento desse caso com os casos de levantamento fiscal do 509. Todavia, indo à manifestação, ao relato circunstanciado, na verdade, que compõe a acusação, as folhas 18, eu faço a leitura. Portanto, a supervalorização é flagrante, sendo que o preço do produto não possui qualquer relação com o seu custo, pois ele é formado de acordo com o interesse exclusivo da Ambev, que, subvertendo a ordem comercial, consegue lucrar mais pagando mais caro. Aqui as palavras do auditor fiscal. De acordo com o artigo 31 da Lei 6.334 de 89, em caso de fundada suspeita de que os documentos fiscais não reflitam o preço real, este pode ser arbitrado pela fiscalização. E o foi, de acordo com o IVA mediana. Então, assim, a acusação e o arbitramento compõem a acusação. O parâmetro de acusação da fiscalização aqui não é só os valores de exportação, é inclusive a IVA mediana, que inclusive no meu consentimento, no meu conhecimento, na verdade, é uma metodologia muito mais aderente ao caso do que os valores de exportação. Naquele caso da exportação, que a doutora Sulamita julgou, eu lembro que foi até solicitado ao autuado que apresentasse um parâmetro nacional, né, eventualmente, para justificar a supervalorização do preço. E aí o autuado falou que só tinha parâmetros internacionais para países com um percentual de venda muito mais ínfima do que aquelas que foram levadas em consideração e também, mesmo assim, também não comprovaram. Então, doutor Ricardo, eu tenho um entendimento divergente a seu respeito, tendo que o recurso, de fato, alegou bastante essa questão do não arbitramento, mas na minha concepção houve sim, inclusive com um parâmetro que até, na minha concepção, melhor do que aquele das exportações. Então, por isso que eu... Então, se me permite, de novo, presidente, eu realmente não estou debatendo o voto, é só uma questão fática, porque acho que a premissa é fundamental para a gente ir para frente. Embora, Perfeito. de fato, eu faça referência no artigo 31 do arbitramento, quando a gente vai para o crédito indivíduo, item 8 do relato, as páginas 27, não há nenhum cálculo com IVA mediana. Ele diz com todas as letras que ele está considerando o custo das mercadorias. O que é harmônico com a acusação fiscal de que ele está entendendo isso como transferência entre estabelecimentos. Se ele tivesse feito um arbitramento com base na IVA mediana, nós estaríamos, de fato, numa situação idêntica às demais colocadas. Isso nós afirmamos desde a impugnação, não foi questionado pela decisão, inclusive, de primeira instância, nem a anterior, nem essa última. Ele tem um tópico que ele fala da autonomia fictícia da Arosuco, ele diz que isso deve ser tratado como uma mera filial, e aí ele vai, quando ele vai na apuração do crédito indivíduo, ele fala, mediante a apuração do custo das mercadorias, constata-se ter havido utilização de base de cálculo incorreta. Um arbitramento, neste caso, com o IVA mediana, ou ao menos, eu realmente não consegui identificar isso, nem nos anexos, nem no TVF, nem em lugar nenhum. Estou procurando as planilhas aqui, que eu vou... Bom, eu acho, assim, doutor Ricardo, o senhor pode ter razão, tá? Não estou aqui confirmando. Não foi a compreensão que eu tive, e nesse caso, eu vou manter meu voto, mas lógico, o processo pode ser submetido a uma nova reanálise através de um recurso, né? E não tenho pretensão nenhuma de estar sempre correto. Se o senhor estiver correto, provavelmente algum outro colega vai ter
a oportunidade de reanalisar. Não foi essa compreensão que eu tive. O processo continua em discussão, doutor Luiz, doutora Sulamita. Sim, eu ia me manifestar, licença, presidente. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar pelo voto, doutor Ramon, muito bem detalhado, bem colocado ali as questões, e o doutor Ricardo também pela sustentação oral. O que eu estava até analisando foi uma questão, exatamente esse ponto do arbitramento, porque inclusive naquele caso da Spawn, teve o arbitramento e eles foram instados a se manifestar, como o doutor Ramon falou, na notificação, né, prévia, a comprovar, então, porque eles falam que, olha, não foi um arbitramento indevido, né, não foi colocado o valor real ali que seria do produto, mas em nenhum momento, naquele caso, houve levantamento de provas para impugnar o arbitramento que teria sido feito do valor. Né? E esse, para mim, foi um ponto bem crucial, porque ali o contribuinte estava na condição de impugnar aquele arbitramento que foi feito e falar, não é esse o valor e está aqui as provas, e ele não conseguiu fazer isso. Naquele caso, ele não trouxe valores para apontar qual que era o valor real e impugnar o arbitramento. Em nenhum momento foi feito isso. E aqui, né, eu vi pouco o processo, confesso, né, estou tomando conhecimento agora, e dos debates aqui que iniciaram, parece que, muito embora o doutor Ramon está falando, né, que houve ali um arbitramento pelo IVA, o doutor Ricardo está falando que não, mas aqui teve um laudo, né, me parece, que foi acostado colocando quais que seriam esses valores. Não sei se teria essa diferença, se algum dos dois poderia me esclarecer um pouquinho sobre esse laudo, para eu entender o que trata ele, se realmente ele está trazendo ali provas e constata ali valores, né, por meio desse laudo, qual que foi a constatação final dele? Doutor Ramon? Presidente, eu acho que cabe ao doutor Ricardo esse esclarecimento. Uhum. Ok, doutor Ricardo, por favor. Perfeito. Só porque, assim, em homenagem ali ao princípio da verdade material, só para a gente não rechaçar diretamente o laudo, se houve ali uma constatação, parece que foi laudo de auditoria, enfim, que pode ter constatado algo até que a gente não pode simplesmente ignorar, né? Certo. Perfeito, trouxe é exatamente isso. Eu até eu tenho muita preocupação de não ser de ser fiel aos fatos. Evidentemente, a conclusão jurídica cabe aos senhores. Eu fui até rever agora, doutor Ramon, as planilhas todas anexas ao auto. Eu posso eventualmente estar equivocado, mas de fato não localizei absolutamente nenhum tipo de cálculo com base na mediana. Então, o auto-inflação ele simplesmente fala: entendo que o preço é abusivo, entendo que não há autonomia da empresa no suco que deve ser tratado como uma filial, e aí ele glosa todo o excedente ao custo. Tá? E o que nós fizemos toda na nossa impugnação e recurso administrativo foi exatamente o que a doutora Solamente colocou. Disse, olha, são empresas autônomas, a legislação e as soluções de consulta do fisco estadual sempre tratou as empresas autônomas como tendo tratamento de base de cálculo sobre o valor da operação e não transferência de estabelecimento, mas ainda que assim não se entenda, fizemos aí a contraprova do que seria o preço de mercado. A forma como foi feita essa contraprova foi, no nosso caso, nós tomamos como parâmetro para efeitos, porque aí nós estamos falando de contraditório contra um suposto arbitramento que, no nosso entender, sequer houve. O que nós pegamos foi um laudo de uma empresa de Deloitte, uma empresa Big Four de auditoria, que disse: se eu tivesse comprando esse mesmo produto de uma empresa controlada no exterior, a legislação federal entenderia isso como preço de mercado ou não para efeitos de dedução na base de cálculo do imposto de renda? E a conclusão da Deloitte, com base na metodologia própria de preço de transferência, é 99% do valor pago estaria dentro do que seria considerado dedutível. Aí vem a decisão de primeira instância administrativa e diz o seguinte: olha, aquele laudo não pode ser utilizado como parâmetro. Primeiro, que ele está tratando a legislação federal. Segundo, porque ele faz o cálculo partindo do preço de venda da própria Ambev. E terceiro, porque eu deveria considerar o IVA mediano. E aí nós respondemos o recurso dizendo, olha, de fato é a legislação federal, não estou querendo aplicar lá para cá, mas apenas usando o parâmetro para estabelecer o que é preço de mercado. O cálculo com base no preço de venda da própria Ambev
é um dos métodos tradicionais utilizados, inclusive, pelo CDE, preço de revenda menos margem de lucro. É um dos métodos expressamente aceitos pela legislação federal. E aí a Deloitte explica isso tudo, inclusive responde à manifestação da delegacia. E aí nós pedimos a Deloitte para fazer, então, um cálculo usando a margem de lucro, não aquela de 20%, que é a margem de lucro da legislação federal, mas usando o próprio critério da margem de lucro do IVA mediano. E aí a Deloitte refaz o cálculo, dizendo aquela mesma base de mesmos parâmetros, mas com a margem de lucro do IVA mediana, e chega ainda assim a um valor de preço que seria 97% do que foi pago. Ou seja, dentro do 97% do preço pago estaria dentro do cálculo de acordo com o IVA mediano. Então, de fato, o que a gente pretendeu fazer foi esse contraditório ao suposto arbitramento, que no nosso entender sequer arbitramento era. Tá? E aqui tem uma outra E o- e diferença, o- né? A acusação fiscal aqui também é de crédito indevido. Exato. No outro caso que eu julguei da SPAL era de falta de pagamento do imposto, né? Por causa exatamente do lançamento, né, anterior, que dava o crédito para a empresa, para ela abater e acabar pagando um imposto menor, né? Pela sobrevalorização que ela transferia, né? Inclusive, o precedente que o Dr. Ramon cita, que aí sim é um caso da própria Ambev na aquisição da própria Aerosulco, da doutora Fabiana, foi votado por voto de desempate, tem os dois votos vencidos e entram bem nessa sistemática. A fundamentação do voto vencedor da doutora Fabiana é distinta da fundamentação do Dr. Ramon. O Dr. Ramon aprofunda mais a questão, mas o voto divergente ele exatamente estabelece essa distinção doutora Sulamita de uma situação e da outra. Ele falou, aqui não estamos falando de arbitramento, estamos falando de acusação de que uma empresa distinta por ser subsidiária integral ou controlada poderia ser tratada como filial. Que é diferente, né? A acusação aqui do crédito indevido mesmo. Eu acho que no da Pepsi, o 4145032 é de crédito indevido também. Sim, mas lá houve arbitramento efetivo. Caso da Não, Pepsi... sim, mas é que a doutora Sulamita falou de acusação de falta de Não, pagamento. esse era o da SPAL, o que eu relatei. Ah, tá. Não, é porque teve também o voto da Pepsi, seu. Que também é de crédito indevido. Eu acho que não é da doutora Sulamita, o da Pepsi, é um outro Esse eu caso. não me recordo. O 41045 é da doutora Fabiane. Isso. 031, que eu estou aqui com ele na minha frente, que eu abri aqui também. Isso, esse é da Aerosulco. Existe precedente, como eu coloquei mesmo, da aquisições pela Ambev da Pepsi. E aí também é de crédito indevido, mas com a grande distinção de que lá houve arbitramento efetivo. A fiscalização entendeu que havia um excesso de preço, entendeu que o reembolso de despesas de marketing, na verdade, seria devolução de parte do preço e expurgou esse valor da base. Nunca considerou como base o valor do custo. O meu era da SPAL, da Coca-Cola, concorrente, né? É isso mesmo. Tá. Acho que o voto vencido, no caso da doutora Fabiana, era o doutor Bruno, se não me engano. E esse voto, inclusive, do doutor Bruno, é engraçado, ele foi acompanhado pelo Adolfo Bergamini, que num outro precedente que eu também incluí no meu voto, Sim. ele se curvou e voltou atrás também para manter o Exato. auto de infração. Exatamente pela distinção das situações. Tá. Eu não sei se eu entendi bem, né, doutor Ricardo. Esse laudo que foi feito, eu falo bem por cima, tá? Me parece que ele foi feito com base na legislação anterior de preço de transferência, né? Sim, com base na legislação que estava em vigor na época dos fatos. Não, tudo bem, mas é que para a gente agora, a gente não tem, digamos assim, eu entendo, é um argumento válido, mas não é um argumento vinculante, porque está se referindo a uma legislação anterior, né, que traz alguns parâmetros que são razoáveis, mas essa legislação nem no federal está em vigor mais. Então, Era a legislação em vigor na época dos fatos, presidente, tem razão. não, tudo bem, Sim, é que, como é uma legislação federal, é Sim. uma questão de preço de transferência que até que ponto que a gente consegue adaptar, né? Só esse cuidado que me preocupou, que eu falei, vem com parâmetros, eu falo, realmente tem um pouco de cuidado, porque hoje a legislação federal sobre o preço de transferência é diferente. Teoricamente, né, aqueles que defenderam a mudança
diz que ela é mais, digamos assim, adaptada ao princípio do arm's length, né? Então, Sim. a legislação anterior sempre teve essa crítica de uma simplificação, porém, né, desconsiderava, havia reclamação contra isso, né? E agora, a nova legislação, que é o uso do arm's length, e, por outro lado, é bem mais complexo essa aferição de, né? Isso tem que ter esse cuidado. Tá perfeito, presidente. É exatamente Eu isso. entendo a validade do seu argumento, mas eu só queria colocar, assim, como deve ser tomado um certo cuidado, né? Presidente, o ponto está perfeito, e aí só para esclarecer, o principal ponto nosso não é o laudo em si, é a falta de arbitramento pela fiscalização, diversamente do que ela fez nos casos da Spawn, no caso da Pepsi, porque aí a gente estaria discutindo qual que é o critério correto de arbitramento. O ponto é que, neste caso, não houve arbitramento algum. Ela tratou a aquisição da Aerosuco como se fosse uma transferência entre estabelecimentos do mesmo CNPJ. Daí o absurdo. E por isso que eu acho que a premissa fática é importante, porque ela não contraria o voto do Dr. Ramon. Porque o voto do Dr. Ramon é o mesmo entendimento da doutora Sulamita. Mesmo para quem entende desta forma, e aí não vou entrar no mérito, a premissa depende de ter havido um arbitramento. O problema é que a fiscalização, no caso, não fez isso. Ela está dando tratamento pelo fato dela entender que há um sobrepreço em razão da influência que eu tenho por estar adquirindo de uma controlada, ela deu tratamento de transferência entre filiais do mesmo estabelecimento. Imagine a situação inversa, como eu coloquei, da Ambev fazer a venda para uma controlada fora de São Paulo, se o Estado de São Paulo iria aceitar, como base de cálculo do ICMS, o valor do custo do produto. Jamais. Venda é venda. Aí, se o valor está correto ou incorreto, a gente arbitra, mas não foi isso que foi feito no caso. E não foi arbitrado, mas mesmo assim, no laudo, o laudo constata qual que foi o valor. Exato. Nós trouxemos por excesso de zelo de argumentação. Mas o argumento principal, primeiro, não cabe a aplicação da norma que você está aplicando. Aqui não é hipótese de mera transferência entre estabelecimentos. Ponto. Exatamente o voto do Dr. Bruno. Particularmente, eu estava olhando o relatório circunstanciado. De fato, o agente de rendas fala que teria o dever dele de arbitrar o valor, mas ele adota com o custo de aquisição de produto. Eu só não achei a parte que trata que ele equipara a filial e matriz no relatório subsidiado, que é extenso, né, 21 páginas, que fala que está mudando o regime societário, né, que aí seria uma desconsideração camuflada, né, por exemplo, colocar, que eu não enxerguei isso no relatório, estava tentando achar enquanto vocês estavam debatendo, mas de fato não houve arbitramento mesmo. É o preço inclusive até nesse ponto de quando ele vai falar sobre a discrepância do valor do custo de aquisição, do custo frente ao valor de venda, ele fala que conforme vai aumentando o custo, o valor de venda vai diminuindo, né? Tem essa discrepância. Eu acho um critério muito aberto, porque você tinha um custo lá subindo de 300, depois 310, 320 ao longo dos anos, valor muito pequeno de custo, e o valor de venda indo de 8.200 para 7.900, caindo, né? Porque aí você teria outras influências, né? Redução do próprio margem de lucro, influência de dólar, retração de mercado, aumento de insumos, né? Então, a discrepância poderia ser motivada, não dá para falar que isso seria entendido como influência direta na decisão, né? Chama atenção um pouco essa questão de não ter arbitramento mesmo, que a gente estaria falando custo, aí você estaria transformando a margem de lucro, né? Você teria alterando isso, como se tudo fosse margem de lucro. Me estranha um pouco. Doutor Luiz, me permite, presidente, só esclarecer? Está aqui as folhas 24/25 do relato, é o item 6.3, onde a fiscalização diz exatamente isso, que ela entende, olha, você tinha aqui diretores em comum, a forma de atuação das empresas confere aparência inerente a um ente único, cita processos trabalhistas, onde o reclamante cita contra a Aerosuco e também contra a Ambev, e aí justamente isso que está enfrentado no recurso de nós. Isso aqui não é elemento que evidencia inexistência de pessoas jurídicas distintas. Doutor Ricardo, a minha pergunta era se havia um lugar escrito dizendo que estava enquadrando a um estabelecimento autônomo como se filial fosse.
Não, ele não diz isso. Porque Ele traz esse arrazoado para justificar aplicar a glosa de 100% do custo. entendi, foi uma dedução da leitura disso, mas não há, de fato, essa descaracterização da autonomia do estabelecimento. Não, ele cita aqui, olha, veja, no final do item 6, está na página 27, é o último parágrafo, ele fala, porém, este planejamento, que ele considera abusivo, eu vou ler entre aspas aqui, esbarra no tocante ao ICMS na obrigatoriedade do uso do custo nas operações interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular. É a conclusão dele, que é consistente com o que ele lança. E aí o item 7 todo é a obrigatoriedade do uso do custo, e traz todas as normas. E, inclusive, ele fala aqui na página 27, com isso, tendo em vista que a Agrosuco pertence integralmente à Ambev durante todo o período fiscalizado, ainda que se atribua à mercadoria valores alheios ao custo, a prática é ineficaz para fins de ICMS, que deve ser recalculado no caso concreto sobre o custo. Então, ele fala assim com todas as letras que é isso que ele está fazendo. É que, na verdade, ele tenta descaracterizar a autonomia dos dois estabelecimentos Exato, exato. para utilizar esse valor, mas ele traz uma série de elementos para isso. Ele relaciona todos os elementos que ele identificou. Exato. Não apenas ter 100% de participação do capital social, ele trouxe outros elementos, ele não ficou restrito a isso. Sim. A relação de coligado, ele tentou descaracterizar não só por ter 100% de participação do capital social. Até o Dr. Ramon citou no voto dele, alguns deles, mas aqui no final da página 24 e 25 ele coloca mais alguns. E aí ele coloca aqui a relação equivalente à matriz filial. Mas, enfim, o ponto é este. É um caso bem distinto de todos os demais. Não é uma acusação apenas de influência significativa que autoriza um arbitramento e um arbitramento. A fiscalização aqui, ela, de fato, ela invoca com todas as letras o artigo 13, parágrafo 4º, 2 da Lei Complementar, está no item 7. Ele fala com todas as letras. Ele trata como obrigatório considerar o custo, porque ele entende que a Arosuca deva ser tratada como uma filial. É que aqui acho que a questão é que se usa a interdependência entre empresas, né? Mas a interdependência ela não é negada, como disse bem o Ramon, em nenhum momento. As empresas são interdependentes, estamos falando de controlador e controlada. Mas isso não atrai a aplicação do 3 para o quarto 2 da lei comunitária, que manda considerar o custo da mercadoria na transferência entre estabelecimentos do mesmo titular. Essa é a discussão. De fato, ele afirma taxativamente mesmo, a matriz e filial. Ele vai dar o tratamento de matriz e filial. É isso. E aí ele fala, aí nesse Ele, ponto vira custo de aquisição. ele utiliza, inclusive, uma resposta à notificação em que o próprio contribuinte cita a matriz filial. Isso é importante, Ramon, vou esclarecer, porque isso foi esclarecido detalhadamente no memorial. O fiscal apresenta uma relação de notas fiscais e pede para a gente comprovar como foi feita a quitação disso. E aí a Ambev responde: isso foi quitado conjuntamente várias notas de operações feitas entre Ambev e Arosuco, entre parênteses, matrizes e filiais. Evidente, não é matriz e filial, Ambev e Arosuco, matriz e filial. Operações realizadas entre Ambev e Arosuco, entre parênteses, matrizes e filiais. Aí juntamos a relação das notas fiscais quitadas conjuntamente, e essas notas fiscais quitadas conjuntamente são as notas fiscais emitidas tanto pela matriz como pelas filiais da Arosuco. Isso está muito bem explicado, tanto no recurso quanto no memorial. Justamente É uma isso. questão de concordância, né? Se fosse o contrário, teria uma Do que matriz estava filial. entre parênteses, né? Que seria só em relação a outra empresa, né? Sim, são as filiais da Arosuco. E juntadas as notas fiscais que comprovam isso.
Até porque elas não têm só CNPJs distintos, mas tem raios distintos, distribuem dividendos, pagam tributos federais em todas as esferas distintas, empregados distintos, não tem? A própria Arosuco tem as suas filiais, inclusive em São Paulo. A Arosuco é uma empresa de aromas, ela faz todos, inclusive ela exporta e vende inclusive para terceiros não relacionados. Presidente, eu estou satisfeito. Os argumentos que o Dr. Ricardo trouxeram são relevantes, mas eu não tenho aptidão de. Não me convence no momento de alterar o voto. Eu estou satisfeito. Vou manter o voto. Processo ainda em discussão? Eu vou retirar em vista, se me permite, presidente, porque, enfim, eu vou fazer um cotejo com os demais casos, vou ver se é o caso realmente de se há alguma diferenciação entre os casos que é relevante para o resultado final, né? Porque mesmo pode ter diferenças, mas que no final possa ser mantida, possa inclusive acompanhar o doutor Ramon, como eu já fiz em outras vezes, né? Eu tiro em voto, vejo a diferença, mas no final o resultado pode ser o mesmo, mas eu queria só realmente dar uma analisada, porque eu me lembro, já faz um tempo esse voto da SPAL, mas eu me lembro que o que me pegava ali é que realmente eles não trouxeram provas nenhumas. Lá tinha o arbitramento e eles não trouxeram provas nenhumas que impugnassem em sentido contrário o valor que teria sido arbitrado, e isso, para mim, foi um dos pontos fulcrais ali que eu concluo com o meu voto, né? Que acho que ali eles, quando não trazem nenhuma prova nesse sentido, e aí, como o doutor Ricardo falou, na verdade foi um excesso de zelo, né? Não bastasse não ter arbitramento, ainda assim a gente está impugnando e trazendo provas com laudo de uma auditoria, né? Uma Big Four aí confiável que constata ali e coloca qual que seria o preço. Então, aqui a gente pode ter uma diferença até que não sei se teria alguma questão da acusação fiscal, alguma nulidade, algo do tipo, mas é por isso que eu vou tirar o processo em vista, se me permite, e Uhum. aí eu peço licença também para o doutor Ramon, para eu analisar melhor. Ok, a vista é concedida. Eu também vou aproveitar para olhar, e realmente esse processo não é tão simples, né? Tem várias questões que foram levantadas, e se o doutor Luiz também quiser ter em vista, fica à vontade, doutor Luiz. Presidente, eu não vou retirar em vista, eu vou baixar o processo, aí eu vou Ah, estar preparado para o próximo. Se tiver algum tema que possa ser importante, eu lanço em preferência. tá bom. Então, Porque também temos que pesar a acusação de planejamento abusivo, né? Então, é por isso que eu vou baixar o processo para olhar esse foco também. Não, doutor Ramon, uma dúvida só. Na questão da decadência, eu vi lá que foi aplicado um 173, conforme você leu no voto, foi aplicado com base na súmula, enfim, a gente está tratando de crédito indevido, mas em algum momento tem a questão abordando simulação, dolo, fraude para a Não, não, aplicação do 173? não. O que o Dr. Ricardo, o cliente do Dr. Ricardo alega é que durante aquele período de janeiro ou fevereiro de 2016 até novembro, né, que seria o período decaído, houve pagamento de ICMS. Então, que os créditos ensejaram pagamento parcial. Tá? E aí invoca o precedente do STJ, que não é um precedente qualificado. E aí Uhum. eu entendi por bem analisar esse precedente, né, porque é um precedente que é bastante aplicado, inclusive no TJ São Paulo, para essas questões de crédito indevido de CMS. Mas não tem acusação de dolo, fraude e simulação, nem da fiscalização, tanto que quando fala da distinção entre o precedente do CARF e o que foi debatido aqui, a acusação do Estado de São Paulo, fala que a gente não tem multa qualificada por dolo, fraude e simulação. Tá. E não tem, mas não tem nenhuma acusação fiscal nesse sentido aqui no processo. Não, objetivamente não. Tá. Né? Chama de planejamento abusivo e tudo mais, mas chama de dolo, fraude e simulação. Não.
Ele dá até todas as características, né? Ele fala, tem o lucro fictício, aí volta o dinheiro, faz a compensação, ciranda financeira, tal. Então você lê entendendo que vai ter uma acusação de simulação, mas não há, Não há. Não. não há. Só fala de Nem planejamento abusivo, enfim, mas desconsidera isso. sem Tem, tem um colocar, extenso, desconsidera, vai, eventual planejamento. tem um extenso capítulo falando sobre planejamento abusivo no termo circunstanciado, mas ele não conclui pela aplicação de nenhuma prática ilícita para o contribuinte, a não ser o sobrepreço. Isso também lendo em X aqui, né? Porque eu tentei ler o mais rápido possível o relatório circunstanciado. De quando que é o auto de infração? 21. Dezembro de 21. Tá bom, solicitei vistas então e vou analisar melhor o processo. Ok, então não havendo mais manifestações, eu estou aqui encerrando o julgamento. Então, para o processo aqui, só um minutinho, o processo 4145029 Ambev, ele saiu em vistas e voltará oportunamente para a sessão. Eu peço que o ilustre patrono acompanhe a pauta, né? E agradeço a presença e fique à vontade se quiser continuar na sessão e fique à vontade se quiser se retirar. Obrigado, presidente. Eu que agradeço a atenção aí de todos. Até logo. Bom dia. Uhum. Vamos para o último processo da pauta, o 5049439, Mosaic Fertilizantes Limitada, é de minha relatoria. O patrono, aqui temos mais um patrono, né? Temos o doutor Marcelo, deixa eu ver, e o doutor Michel. Bom dia. Quem fará a sustentação oral? Dia, Excelência, tudo bem? Tudo bem? É o Marcelo. Uhum. Sim, é ao nosso interesse de sustentar, caso seja concedido. É só o senhor que vai sustentar, porque tem outro também? Isso. Está presente na sessão ou não? Hoje irei representar o nosso sócio, nosso colega, que é o Dr. Michel. Tá, que não está presente, então tudo bem. O senhor dispensa a leitura do relatório? Sim, Excelência. Ok, então eu vou falar aqui da acusação, só um minuto aqui que eu... O AIN trata da acusação de deixar de pagar o ICMS em razão de terem sido indicadas operações de remessas de produto de estabelecimento com fim específico de exportação, CFOP 5501, sem que essas tenham sido realizadas, decorrido o prazo de 180 dias da saída do produto Magnetita Venda. O contribuinte foi notificado a comprovar o recolhimento do imposto realizado à época ou a efetiva saída das mercadorias do país, ou ainda apresentar justificativa por escrito com o devido conjunto probatório de que aquele item da nota fiscal eletrônica não terá evento de averbação de exportação nos termos da legislação, mas que não haveria irregularidade na operação, sendo que este não conseguiu comprovar a regularidade das operações. Passo a palavra, então, ao patrono. O senhor tem 15 minutos. Marcos, muitíssimo obrigado. O relato é exatamente este, está bastante claro. Prometo aqui ser bastante breve e direto ao assunto. O tema que se discute, o mérito da autuação, é bastante simples, é singelo. Ou seja, a comprovação se houve ou não a exportação das mercadorias dentro do prazo de 180 dias, contados a partir da saída do estabelecimento da Mosaic. Ou, secundariamente, se não houve a exportação, se houve o recolhimento do tributo. Esse é o mérito debatido nesse caso. Bom, o recolhimento do tributo, eu já antecipo que não houve. Isso está bastante claro desde a impugnação, desde as respostas à fiscalização, desde o recurso ordinário que aqui está sendo apreciado. E não houve por uma singela razão.
Trata-se, inequivocadamente, de uma operação de exportação em que não há a incidência do ICMS. Para contextualizar, vou aqui tentar direcionar o que é que efetivamente aconteceu no caso concreto, o que é que houve. Tá? Mosaic, uma empresa gigante no mercado interno, que realizou a transferência, a venda, na verdade, a exportação de vários minérios magnetitas. A magnetita é um minério específico para o seu cliente sediado na China, sendo que essa operação não saiu direto da Mosaic para o seu cliente na China. Ocorreu através de uma empresa exportadora, uma trading, pura e simples. Então, saiu as notas fiscais e foram emitidas aqui, Excelência, até estou com o número exato, 3.251 notas fiscais, todas do minério magnetita, e todas com indicação de que a mercadoria seria destinada para fins de exportação. Essa mercadoria, todos os minérios, e aqui estamos falando de mais de 19 mil toneladas de minério magnetita, que foram encaminhados para a empresa exportadora. A empresa exportadora, ao receber essas mercadorias, realizou a exportação para o seu cliente na China. Essa exportação e todo esse procedimento ocorreu dentro de um prazo de aproximadamente 120 dias. Ou seja, desde a saída do bem, do estabelecimento da Mosaic, até a entrega da mercadoria na China, esse prazo durou aproximadamente 120 dias. Falo 120 dias porque as operações foram por meses. Então, aqui a gente está falando de operações entre outubro e dezembro. A partir do momento que saiu a mercadoria do estabelecimento, o seu trâmite natural era de 120 dias até se chegar lá no estabelecimento do cliente. Caso é simples, como se pode perceber. A acusação alega que não houve efetiva comprovação dessa exportação. O que, com a devida vênia, discordamos. E aqui é exatamente onde está a divergência. Houve ou não a exportação? Bom, para comprovar a exportação, além das mais de 3 mil notas emitidas pela empresa, pela Mosaic, além da nota de exportação emitida pela empresa exportadora, também juntamos aqui o conhecimento de transporte, que é a Declaração Única de Exportação, tá? O conhecimento de embarque marítimo, falei o conhecimento de transporte de forma equivocada, pelo costume, mas o conhecimento de embarque de marítimo, a Declaração Única de Exportação e o relatório emitido pelo agente marítimo comprovando o efetivo recebimento pelo cliente chinês. Além disso, a própria empresa exportadora emitiu uma declaração comprovando que, olha, todas as mercadorias que eu recebi da Mosaic foram efetivamente exportadas para o cliente chinês. Isso é um fato incontroverso nos autos. O que é que decidiu-se a decisão de primeira instância que hoje estamos recorrendo? Ele reconhece a legitimidade de todas as notas fiscais. O fiscal de primeira instância, o julgador de primeira instância, ele reconhece que houve a exportação dentro do prazo de 180 dias, mas ele fala que não há como correlacionar as mais de 19 mil toneladas que saíram do estabelecimento da Mosaic com o minério magnetita com o produto que chegou e foi exportado. Ora, Excelência, não estamos falando aqui de mercadorias usuais, por exemplo, um computador, um lápis, uma borracha. Estamos falando de um minério magnetita, que é um minério ultra específico. São pouquíssimas empresas que produzem e que comercializam esse minério. Estamos falando aqui de todas as notas fiscais, mais de 3 mil notas fiscais emitidas pela própria Mosaic, que há expressamente a indicação, a mercadoria para fins de exportação. A empresa exportadora, que aqui é comercial, ela não, a alegação da primeira instância é, olha, essa empresa exportadora, ela não correlacionou nas informações complementares que esse minério magnetita estaria vinculado a mais de 3 mil notas fiscais. E, de fato, não há essa informação,
nas informações complementares, sendo aqui ultra máximo transparente. Excelência, o que temos aqui é uma declaração da empresa exportadora confirmando a exportação. Temos aqui, como falado, a declaração única de exportação, única e exclusivamente do minério magnetita. Temos o relatório do agente marítimo confirmando. Temos o recebimento do cliente na China. Esses documentos não seriam suficientes para comprovar a exportação? Será que uma mera formalidade, ou seja, não cumprimento ou não indicação de uma informação na nota fiscal, seja suficiente para invalidar a exportação? Em que o agente marítimo confirma que houve, a empresa exportadora confirma que houve, o cliente chinês afirma que houve e recebeu, o próprio fiscal confirma a veracidade e legitimidade de todas as notas fiscais. E aqui há mais um ponto. Quem emite essa nota fiscal de exportação é a empresa Trading, é a empresa exportadora. Não sou eu, Mosaic. Então, eu posso ser prejudicado por um erro, entre aspas, por uma ausência de zelo de terceiros? É com esse ponto pedimos, com a devida vênia, a reforma do julgamento para reconhecer a legitimidade efetiva da exportação, de modo a evitar que essa autuação seja novamente discutida e soberbando pelo Poder Judiciário, e chegue no Poder Judiciário com mais uma discussão, que aqui é meramente fática, comprovação ou não da exportação dentro do prazo de 180 dias. Por fim, superando o mérito, um outro tema subsidiário, mas que trazemos aqui apenas para fim de registro, é que a multa aplicada no caso concreto é de 50% sobre o valor da operação. Aqui estamos falando de operação, não é do débito discutido. Isso resulta numa multa que é 3 vezes superior ao débito principal. E esse exato tema está sendo hoje debatido pelo Supremo. Eu separei aqui o tema 1195 do STF. E certamente deve impactar esse caso. Então, nosso pedido é que, caso eventualmente entendam pela não aplicação da exportação e que o débito tributário, o débito de ICMS seja mantido, então que ao menos suspendam o caso até o julgamento do Supremo sobre a multa, já que certamente irá impactar. É com base nessas breves explanações que pedimos integrar o provimento do nosso recurso ordinário para cancelar integralmente a autuação, tendo em vista que houve, inevitavelmente, houve a exportação, no caso concreto. A mercadoria extremamente específica, o minério magnetita. Pela própria especificidade, pode-se comprovar. Mais uma vez, agradeço imensamente pela atenção. Fico aqui inteiramente à disposição para quaisquer esclarecimentos. Eu agradeço os esclarecimentos do patrono, agradeço também pela objetividade, e eu passo a leitura do voto. Eu farei uma leitura mais sucinta, tendo em vista que ele já estava disponível. Então, eu começo pelo item 11. O contribuinte foi notificado a reconhecer a realização da exportação em relação a notas fiscais emitidas sem destaque do ICMS, com base no artigo 7º, inciso 5º do RICMES, nas quais não tinha sido constatado o registro do evento de averbação de exportação, conforme artigos 92 e 93 da IN da Receita Federal 1702 de 2017 e parágrafo único A da cláusula 7ª do convênio ICMS 84/2009. Em seu recurso, o contribuinte argumenta que a exportação teria sido comprovada pela nota fiscal eletrônica número 34 a folhas tais, emitida pela empresa comercial exportadora, bem como pelo conjunto probatório trazido, que consiste em relatório contemplando todas as notas fiscais autuadas que foram emitidas pelo recorrente em face da empresa comercial exportadora, as folhas tais. Cópia da nota fiscal número 34, emitida pela comercial exportadora em face da empresa estrangeira, as folhas tais. A declaração única de exportação devidamente averbada, as folhas tais. O conhecimento de embarque marítimo, as folhas tais. O relatório de fatos emitidos pela agência marítima
atestando que o minério magnetita foi devidamente entregue na China ainda em dezembro de 2020 às folhas tais. Primeiramente, é importante esclarecer que o artigo 89 e seguintes da referida instrução normativa dispõe sobre o procedimento a ser observado na averbação de embarque da exportação. E aí eu transcrevo esse artigo, né? Vou poupá-los da leitura e digo que, pela leitura do dispositivo, verifica-se que não somente a nota fiscal de exportação precisa ser averbada, como também as notas fiscais de remessa para a formação de lote de exportação e de remessa com fim específico de exportação precisam ser referenciadas nas notas fiscais de exportação que instruíram a DUI. Examinando a DUI, trazida às folhas tais, é possível constatar que somente há referência da nota fiscal número 34, emitida pela comercial exportadora, sendo que as notas de remessa com fim específico de exportação não foram referenciadas pela nota fiscal número 34, conforme é possível constatar as folhas tais, o que viola o parágrafo único do artigo 93 da IN, acima mencionada. Pelo acima exposto, é possível verificar que se exige lastro comprobatório como a DUI e as notas fiscais que acobertaram a remessa para exportação, na operação em que, em regra, não sofra a incidência do ICMS nos termos do artigo 7º, inciso 5º, que eu reproduzo. Vou poupá-los da leitura. Também se verifica que o conjunto probatório trazido pelo autuado, conhecimento de eu já mencionei as provas, né? Ele não foi suficiente para demonstrar a vinculação entre a nota fiscal número 34 e as notas fiscais de remessa para exportação emitidas pelo recorrente, conforme já apontado pelo doutor AFR autuante as folhas tais. E aqui eu transcrevo o que o fiscal falou, vou poupá-los da leitura. Então, eu rejeito o argumento de que a R-decisão recorrida teria mantido a IN exclusivamente sob o argumento de que o recorrente não logrou êxito em demonstrar a correspondência entre a nota fiscal número 34 e as notas fiscais autuadas. Justifico. A legislação não apenas estabelece como elemento de comprovação da exportação a averbação da respectiva nota fiscal de remessa para exportação, como também expressamente prevê que se considera que a exportação não ocorreu quando não houver o registro do evento de averbação na nota fiscal de remessa para exportação, conforme explicado na decisão recorrida às folhas tais. Aqui eu vou poupá-los da leitura, né? E por todo exposto, eu entendo que deve ser mantido o AIN. Eu rejeito o pedido de posterior juntada de documentação, porque nos termos do artigo 19 da Lei 13.457, as provas devem ser apresentadas juntamente com a respectiva defesa. Transcrevo o artigo. Finalmente, eu rejeito o pedido do contribuinte no sentido de redução de multa aplicada, vez que essa possuiria caráter confiscatório, situação vedada pelo artigo 150.4 da Constituição, e justifico. A jurisprudência desse egrégio TIT tem se manifestado em relação a questionamentos sobre o não confisco, no sentido de que as multas previstas na legislação do ICMS do Estado de São Paulo são aplicadas em conformidade com a legislação vigente e guardam proporcionalidade com os danos causados ao Estado pelo descumprimento das obrigações tributárias, não podendo ser afastadas pelo julgador, a não ser nas hipóteses previstas no artigo 28 da Lei Estadual 13.457. Sobre possível redução da multa, o contribuinte não mencionou e nem demonstrou ter cumprido os requisitos objetivos e subjetivos para redução ou relevação da multa, nos termos do 527-A do RICMES, e por esse motivo, seu pedido genérico de redução da multa não será apreciado. Por todo exposto, eu conheço o recurso ordinário interposto pelo contribuinte, eu nego-lhe provimento, devendo ser mantida a decisão recorrida, é o voto que eu respeitosamente apresento aos meus pares e coloco o processo em discussão. Só um momentinho, presidente. Eu estou só terminando de ler aqui umas. Não, eu conheço a doutora Sulamita, que ela é bem minuciosa. Então,
eu gostaria que ela realmente olhasse, né, que não tem nenhuma referência, nem no conhecimento, toda a documentação que o contribuinte trouxe, eu coloquei as páginas, né, e aí você vai ver que não tem nenhuma referência. Por E aí não exemplo, dá para fazer nenhuma vinculação, nenhum link do que foi realmente exportado no final. Isso. Mas, de qualquer forma, é bom a senhora olhar, que, inclusive, os documentos são bem sucintos, né? Dá para ver. É claro que a gente já entendeu, o ilustre patrono colocou bem, a exportação foi realizada, ninguém duvida disso. Mas esse vínculo, para nós, ele é significativo e é uma questão que também está uma questão, um requisito legal. Então, até porque a gente já tem entendimento, né, aqui, presidente, de que a Câmara tem aceitado, né, pelo princípio da verdade material, que se comprove por outros meios. Sim. A partir do momento que a gente consegue fazer a vinculação do que foi realmente exportado, de que se essas mercadorias que saíram, são objeto de autuação, elas mesmas foram exportadas, os requisitos formais, inclusive quanto ao prazo, né, previsto no 445, a gente tem superado em razão da imunidade constitucional, né? Uma vez comprovada, não tem como se manter a exigência do tributo, ressalvada a possibilidade ali de o fisco lançar posteriormente multa, né, por descumprimento ali de obrigações acessórias. Mas é por isso que eu tô me atentando ao caso, só para ver se realmente não dá para fazer essa vinculação das mercadorias que saíram com o que foi realmente exportado. Claro. Doutor Marcelo, eu vou dar-lhe a palavra, mas, por favor, é questão de fato. O senhor já colocou muito bem, e nós também entendemos que houve exportação. A discussão aqui é a prova do vínculo, tá? Então, por favor, a prova, a gente vai fazer análise da prova agora. O senhor vai provavelmente falar que houve a prova. Nós estamos discutindo a prova do vínculo, tá? Então, por favor, eu dou a palavra, mas se tem uma prova do vínculo e a gente não viu, o senhor pode nos apontar. Mas, como eu disse, nessa documentação que trouxe, no meu entender, não tem essa prova. Se eu quer apontar algum documento que trouxe, por favor, fique à vontade. Excelência, obrigado. Serei bastante breve e me ater tão somente à questão fática aqui. Sim. Houve, sim, a verbação tanto da DU, tá? Como também das próprias notas fiscais. Estou aqui abrindo o recurso para até informar a página específica que juntamos. Um relatório de contingência. E todas as notas fiscais também foram homologadas. Muito bem pontuado, o que se discute aqui é a correlação. E aí, uma breve explicação fática acerca do item: o minério magnetita, pela sua própria natureza, não são qualquer empresa no país que pode comercializar e muito menos exportar. A própria empresa exportadora já deu a declaração de que só esse produto só é emitido, só é encaminhado pela própria Mosaic. Então, não teria como outra forma desse produto que saiu da Mosaic, entrou na empresa exportadora e foi exportado, ser outro produto. Inclusive, até em respeito aos fatos, se observar bem, há uma pequena diferença entre o produto que saiu da Mosaic e o que foi exportado. O produto que saiu da Mosaic, assim, diferença de quantidade, foi 119 mil toneladas. O produto que foi exportado foi 115 mil toneladas. Por que essa diferença, a menor, da exportação do produto que saiu? Porque pela própria natureza do minério magnetita, quando você faz o transporte, a mercadoria, é natural ter baixas, ter perdas nesse transporte. Isso acontece com todas as empresas, que são as poucas, que vendem esse produto. É um minério ultra específico. Tá? Então, há essa diferença que é sobre a nossa ótica, que também comprova esse vínculo. Até porque não teria como, de outra forma, esse produto ser enviado para a empresa comercial e não ter outro fim senão a exportação.
Se me permite, presidente, doutor Marcelo, na verdade, é uma dúvida agora. Teve essas perdas. Essas perdas, elas foram registradas, por exemplo, tem laudo da perda, porque assim, aí a gente já entra em outro contexto, porque se tem diferença realmente de quantidade, foi menor em razão da perda, isso também tem que ser comprovado até para fazer essa vinculação das 115 toneladas que foram exportadas. certeza. Eu entendi bem, mas de 19 foi perdido 4 toneladas, é isso? 4 mil. Foi 119 20%. mil. Foi 119. Foi 119 mil toneladas e foram exportadas 115 mil, ou seja, perdeu 4 mil de 119. Entendi. Deixa eu ver o E a percentual autuação agora. é dos 115 mil. Sulomé, A autuação fiscal está sobre os 115 mil. sobre os 119. A autuação está sobre os 119. Exatamente. O que o fiscal alega é, olha, esses 119 mil que saiu do seu estabelecimento Mosaic, como não há correlação da comprovação da exportação, eu estou exigindo ICMS sobre tudo. É exatamente esse o auto de infração. Então, mas a diferença desses 4 mil, por exemplo, ela tem que ser autuada. Se você não tem a comprovação da perda, por exemplo, isso já militaria, na verdade, contra, né, essa alegação da perda, porque ali, então, é líquido e certo que essas 4 mil ali dentro não foram exportadas, então está dentro desse valor autuado. Mais ou menos, se me permite aqui até um breve esclarecimento fático, é que qualquer empresa no país que realize esse tipo de operação tem essa perda. Não é essa Não, perda isso não tem problema, mas a perda precisa ser registrada, né? que E foi aí você registrada. precisa pagar o tributo Não, dessa diferença. aí entra para outra discussão, mas mais ou menos. Por exemplo, se a Doutor perda foi registrada, ela não foi. Não é questão fática. Se a perda será tributada ou não, não é uma questão fática. O senhor está alegando que houve perda, isso está no seu recurso, mas nós não estamos discutindo isso, porque a questão aqui é a correlação. A partir do momento que eu chegar à conclusão da perda, eu tenho que, primeiramente, ultrapassar o argumento da correlação. E é esse argumento que não foi ultrapassado. Então, é por isso que não chegou. Eu não estou discutindo perdas, porque se eu admitir a discussão de perda, eu realmente faço a correlação. Olha, isso aqui que foi exportado, mas não foi exportado tudo. Mas acontece que a dificuldade neste processo, especificamente, é fazer essa correlação. Não, é que, doutor Marcos, se me a permite, interpretação, quando fala perda, ele teria que ter recolhido, que a legislação determina que quando você tem a perda, seja recolhido. E se já não foi nesse valor, entende o que eu estou dizendo? Agora já está mais do que. Porque ele teria que ter ultrapassado isso e comprovado, né? Tudo isso, e aí Então, recolhido sobre essa diferença. E aí o auto seria sobre os 115 mil, a gente não estaria falando, e aí ele conseguiria fazer a correlação. sim, eu entendi o que a senhora colocou, mas é o que eu digo. Não tem laudo de perdas, eu não vi nenhum. E não tem, a dificuldade maior é fazer essa correlação. Por isso que eu. Sim, agora não tem como fazer. Então. Por isso que eu digo que os documentos trazidos, né? Por isso que eu falei que eu entendo a sua preocupação, a gente tem tratado esses casos aqui com bastante preocupação. Sim. Ficou, doutor Marco cortou. Acho que ele caiu. Compreendo seu ponto e acho que realmente é muito válido. Mas só um ponto a ser destacado. Se eu realizo uma operação e essas mercadorias se perderam, ou seja, não houve terceiros, não há compra e venda. Aí estamos Isso é entrando em uma outro outra mérito, mas é um questão de mérito mais tese, mas o jurídico. que a legislação determina. Teve laudo de perda? Tem laudo? Foi juntado laudo no processo? Não tem. Isso não tem. Então não tem o que fazer. Doutor Marcelo, Tem uma diferença de valores. Como que você vai vincular o que
o que está realmente exportado. Se você tivesse um laudo de perda falando, olha, dos 115, 4 mil foram perdidos, tudo bem. A gente já teve, a gente está julgando muitos, né, aqui de exportação. Praticamente toda semana a gente tem um em pauta. E nós estamos acatando realmente. Se tivesse perda com laudo e tudo mais, a gente tem admitido também, inclusive no caso de furto, eu tenho sido voto vencido, mas eu também tenho admitido que no furto, como não tem compra e venda, não tem transferência de titularidade, se foi comprovado furto ou roubo, eu também tenho derrubado essas acusações fiscais, mas nesse caso não tem como, porque está alegando a perda. Tem a diferença da quantidade que foi exportada ou não. Não dá para fazer o vínculo. O presidente voltou? Sim, eu tô aqui acompanhando. O processo ainda está em discussão. Presidente, estou satisfeito. Ok. Então, vamos ver o doutor Luiz. Também, presidente, eu dou uma olhada nas notas, assim, até a quantidade, a métrica é outra, eu estou satisfeito. Vou acompanhá-lo. Ok. Doutora Sulamita, mais alguma Sim, eu questão? estou bem tendente a acompanhá-lo por agora. Para mim está claro que não tem como fazer o vínculo. Só estou confirmando aqui Não, fique à vontade. uns Como eu documentozinhos, só para ter certeza, para não ir contra já o que a gente já claro, claro, para ser compatível. aceitou aqui como É. prova de. Por isso que eu coloquei as páginas, é importante ver tudo a documentação que o contribuinte trouxe. Louvo o esforço e também a argumentação do Dr. Marcelo, mas eu entendo que nesse caso aqui fica difícil de a gente fazer essa correlação. Inclusive, teve um dos casos que eu julguei, e dentro do mesmo caso, eu excluí algumas que foram possíveis fazer a correlação, né, o vínculo, e outras em razão exatamente de diferença de quantidade, e como não tinha essa possibilidade de fazer o vínculo, não tinha menção da nota fiscal. Enfim, eu mantive a acusação, então, mesmo que fosse parcial. E agora que eu tô com essa dúvida também da questão da totalidade. Nada, né? Nenhuma das notas dá para fazer correlação. Foi. Não tem, né? Porque você vai na DUI, tem só a nota 34. A nota 34, tanto aqui nos autos, até olhando no portal, lá não tem nenhuma carta de correção, não tem nenhuma vinculação que possa ser feita, né? E nos outros documentos também não tem nenhuma correlação. Aí fica difícil falar, né? Da atuada são mais de 3 mil notas, é uma pancada. Então, É muita nota. é muito bom. Não dá para você fazer uma sequência direta, né? De pegar toda a quantidade, todo o valor para poder bater, né? E eu acho que isso era ônus dele provar, né? Então, eu tenho essa interpretação também. essa correlação tinha que ficar nítida para nós, né? Tirar a perda e justificar a perda, ainda que sem laudo, ele poderia ter justificado. E o que sobrasse, ele tinha que demonstrar os 3 mil que há coincidência de quantidade, ou coincidência de valor, ou de data, tem que fazer uma coisa, tem que ser muito nítido, né? E eu não vejo essa nitidez aqui, né? Então, eu acho que o presidente analisou muito bem as provas, por isso que eu me dou por satisfeito. Luiz, me Doutor permite. Marcelo, acho que a questão prática já está esclarecida. Eu vou lhe dar a palavra, mas, por favor, se tem mais uma questão fática, tudo bem, senão nós já estamos no final do julgamento. Tá? Só a questão fática levantada neste momento pelo doutor Luiz, tá? As datas, doutor Luiz, você pode ver que batem. Então, o aspecto temporal bate exatamente com as notas fiscais que foram emitidas de remessa, com a nota fiscal de exportação, número 34, com a DUI, com o embarque marítimo e todos os demais. Então, o aspecto temporal que foi indicado bate. O aspecto espacial da exportação bate também. E o aspecto de número-valor bate. Diferente seria se eu exportasse, por exemplo, imagine-se o cenário contrário.
sai do meu estabelecimento 115 e foi exportado 119. Ora, como poderia ter incorrido um acréscimo de 4.000 se eu só saí do meu estabelecimento 115? Até aí, tudo bem. Justo questionamento. Mas não é o caso. Aqui é exatamente o contrário. É 119 que foi exportado 115. Pode-se até chegar na discussão de que, olha, só houve a comprovação de 115. Os 4.000, como não houve lá, tudo bem. Até... Mas aí o problema é que a gente não tem como fazer a vinculação, porque não teve nos dados adicionais das notas fiscais relacionadas. Mas esse Então, aí é não o ponto ficou, que se discute no mérito. Essa exigência, que é uma exigência formal na nota fiscal, é suficiente por si só para Sim, senão não dá inviabilizar? para fazer a vinculação de que foram exatamente essas mercadorias. Até porque a gente já tem uma diferença, inclusive, de quantidade. Aí fica ainda mais claro isso, mais evidente o quanto é importante esses dados adicionais com essas referências das notas fiscais. Doutor Esse é Marcelo, eu exatamente o agradeço mérito. os seus esclarecimentos, mas eu realmente eu acho que o senhor esclareceu bem a questão fática, mas agora estamos terminando o julgamento, tá? Então, eu vou aqui encerrar os debates, verificando o quórum. Votação iniciada. Votação encerrada no processo 5049-439, Mosaic Fertilizantes P&K Limitada. O recurso foi conhecido e negado provimento nos termos do voto de minha relatoria. Votação unânime. Doutor Marcelo, agradeço os seus esclarecimentos, sua visita, e se quiser permanecer, fique à vontade, se quiser se retirar também, fique à vontade, e já estamos com o último processo, então vamos agora finalizar aqui a sessão, só um minutinho, deixe-me ver aqui. Marcos, licença. Eu que agradeço, irei me retirar, mas um bom dia e bom trabalho a todos. Igualmente. Com isso, eu declaro encerrada a sessão do dia 29 de maio de 2025 da 5ª Câmara Julgadora. Peço, então, ao Oswaldo encerrar a gravação.